O jainismo emerge como uma das mais antigas expressões espirituais do mundo. Seu nome vem de Jiva, que ecoa a essência da vida, onde cada ser vivo é imbuído de uma alma imortal, uma centelha eterna que sempre foi e sempre será. A jornada de liberdade do sofrimento para os seguidores desta fé está enraizada nos princípios jainistas. Seu berço repousa no norte da Índia, um mistério em sua origem. Muitos, erroneamente, atribuem sua fundação ao sábio Vardhamana, conhecido como Mahavira, o 24º construtor de Val do jainismo. A visão jainista, assim como os hindus com os Vedas, proclama a eternidade de seus preceitos, reconhecidos ao longo de eras por 23 sábios, até serem estabelecidos na forma atual por Mahavira. É uma fé não teísta, desprovida da crença em um Criador divino, mas sim nos seres superiores, os Devas, e no karma, que molda a existência presente e futuras encarnações. No entanto, os Devas, sendo mortais, não exercem controle sobre os indivíduos, nem são invocados para libertá-los do ciclo kármico. A busca pela salvação, entendida como a libertação do ciclo de renascimento e morte, samsara, é uma jornada individual pautada por um código de conduta espiritual e ético rigoroso. Esse código é delineado nos 5 votos, sendo ahimsa, não violência, satya, falando a verdade, asteya, não roubar, brahmacharya, castidade ou fidelidade ao cônjuge, e aparigara, desapego, os quais dirigem os pensamentos e ações do devoto, pois acredita-se que os pensamentos moldam a realidade. A adesão a essa disciplina promete a libertação do ciclo do samsara. Aquele que alcança tal feito ascende ao status de Tirthankara, um construtor de Val, que guia os outros através das águas da existência, abandonando o desejo, transcendendo a ignorância e resistindo às tentações mundanas. No jainismo, o sofrimento brota da ignorância sobre a verdadeira natureza da realidade, e a liberdade é conquistada pelo despertar espiritual e pela vivência da verdade realizada. O florescimento da fé de Mahavira ecoou um movimento mais amplo na Índia durante os séculos V e IV a.C., uma era de reforma religiosa em resposta ao hinduísmo, a religião predominante da época, que alguns intelectuais sentiam estar desconectada das necessidades espirituais e físicas do povo. Junto com o jainismo, uma miríade de outras correntes filosóficas e sistemas religiosos surgiram nesse período, como o Charvaka e o budismo, cada um encontrando seu momento de brilho antes de ceder terreno ou desaparecer na obscuridade. No entanto, enquanto muitos desses sistemas murcharam com o tempo, o jainismo encontrou raízes profundas e conseguiu atrair seguidores, em parte devido ao patrocínio real de poderes políticos como o Império Maurya, 322 a 185 a.C. Sobreviveu às provações das perseguições sob vários governantes muçulmanos dos séculos XII ao XVI d.C., resistindo também aos esforços missionários cristãos no século XIX d.C., mantendo-se como uma fé vibrante até os dias atuais. Uma versão inicial do hinduísmo, conhecida como brahmanismo, postulava que o universo e sua mecânica operavam de acordo com regras eternas, estabelecidas por um ser chamado Brahman, que não apenas orquestrava o funcionamento do cosmos, mas também personificava a própria realidade absoluta. Essa realidade cósmica transmitia verdades específicas, eventualmente ouvidas por antigos sábios e registradas em sânscrito, tornando-se os Vedas, redigidos aproximadamente entre 1500 a.C. e 500 a.C. Os sacerdotes hindus recitavam os Vedas, interpretando-os para o povo, embora a maioria não compreendesse o sânscrito, gerando assim movimentos de reforma religiosa. Os sistemas filosóficos religiosos resultantes dividiram-se em 2 categorias. Astika, existe, que reconhecia os Vedas como a autoridade espiritual suprema, e Nastika, não existe, que rejeitava a autoridade dos Vedas e dos sacerdotes hindus.
Dentre as 3 escolas Nastika que se desenvolveram a partir desse período, destaca-se o Charvaka, o Budismo e o Jainismo. Este último foi promovido pelo asceta espiritual Vardhamana, posteriormente conhecido como Mahavira, grande herói. Contudo, os detalhes de sua vida são escassos. Sua origem, esfera de influência e local de falecimento são temas controversos. Diz-se que ele nasceu em uma família abastada, cujos pais faleceram quando tinha entre 28 e 30 anos. Nesse momento, renunciou à sua fortuna e aos confortos mundanos, dedicando-se à vida ascética por 12 anos seguintes. Ao perceber a verdadeira natureza da alma e alcançar a onisciência, Mahavira foi reconhecido como um conquistador espiritual, Jina e Tirthankara. A partir desse ponto, começou a disseminar a visão jainista. Segundo a visão jainista, Mahavira não foi o pioneiro da fé, mas sim mais um na longa linha de sábios iluminados que transcenderam a ignorância e alcançaram a compreensão da verdadeira natureza da realidade e da alma. Acredita-se que os preceitos do jainismo sejam eternos, não foram iniciados por nenhum mortal, mas sim recebidos pelos 24 sábios iluminados que os transmitiram adiante. Essa perspectiva ecoa a mesma narrativa presente no hinduísmo em relação ao Vedas. Apesar da noção comum de que o jainismo se originou do hinduísmo, os próprios jainistas rejeitam essa ideia, embora seja mantida pelos hindus e por muitos estudiosos da religião. O jainismo postula que todas as formas de vida são animadas por uma alma imortal, aprisionada num ciclo interminável de nascimentos e mortes, resultante da matéria kármica acumulada por ações passadas. Esse estado espiritual inicial atrai essa matéria kármica. Uma vez que essa matéria se une à alma, a pessoa fica presa em um ciclo infinito de reencarnações na roda do samsara, o que obscurece sua percepção da verdadeira natureza da alma e da realidade. A matéria abrange tanto a substância física quanto as forças energéticas que a estruturam, criando-a e recriando-a em suas diversas formas. A palavra karma significa ação, e no jainismo refere-se à criação e reconstituição da matéria kármica que envolve a alma. Essa visão do karma como uma força material distingue a visão jainista das outras tradições indianas, que tendem a considerar o karma como uma força psicológica ou metafísica. Enquanto no hinduísmo e no budismo o karma é compreendido como ação que pode conduzir à libertação ou a uma ligação mais estreita ao samsara, no jainismo é visto como uma função natural da interação entre a alma e a realidade. A alma fica obscurecida, como se a poeira encobrisse um objeto, incapaz de reconhecer sua verdadeira natureza e, através dessa ignorância, aceita a ilusão da vida em vez de sua realidade, condenando-se ao sofrimento e à morte. Um aspecto fascinante da fé, um ponto de vista também abraçado pelo Charvaka, é a ênfase nas limitações de perspectiva e, portanto, na impossibilidade de qualquer indivíduo afirmar uma verdade completamente objetiva. Os jainistas recorrem à parábola do elefante e dos 5 cegos para ilustrar essa questão. Cada um dos cegos convocados pelo rei para descrever um elefante diante deles toca diferentes partes do animal e chega a conclusões distintas. Para aquele que toca nas orelhas, o elefante é como um grande leque. Para outro que sente a perna, é como um poste robusto. Para outro ainda que palpita o flanco, é como uma parede, e assim por diante. Cada cego é limitado por sua perspectiva e interpretação individual, assim como cada ser humano é limitado pelas barreiras do que pode compreender em seu estado de sonho de valores subjetivos, ignorância e ilusão. Para despertar e alcançar a libertação da matéria, é necessário fazer os 5 votos e seguir adiante com as ações que deles derivam. Essas ações guiam a pessoa através de um caminho de 14 estágios que vai da ignorância e da escravidão até a iluminação e a liberdade. O caminho sugerido pelas escrituras jainistas, os agamas, e de acordo com alguns, os purvas, é considerado como ouvido do universo e transmitido oralmente de geração em geração pelos Tirthankaras.
Além do Tativarta Sutra, composto entre os séculos II e V d.C., há também outras escrituras, não aceitas por todos os jainistas, como os Upangas, Sheda Sutras, Mula Sutras, Prakna Sutras e Kulika Sutras, que foram transmitidos oralmente até serem escritos. No entanto, a transmissão oral apresentava seus próprios desafios, pois se aqueles que detinham o conhecimento de um texto em suas mentes morressem antes de transmiti-los a outros, ou se transmitissem apenas parcialmente, esse conhecimento poderia se perder para sempre. Essa situação levou a comunidade jainista antiga a decidir finalmente colocar sua tradição em forma escrita durante o tempo de Chandragupta, do Império Maurya. Os jainistas estão divididos em duas seitas principais, os Digambara, vestidos de céu, e os Svetambara, vestidos de branco, cujas visões de fé diferem significativamente. Os Digambara, mais ortodoxos, rejeitam o cânone autoritário das escrituras do Svetambara. Acreditam que apenas os homens podem alcançar a libertação e as mulheres devem esperar até reencarnar como homens para isso. Seus monges andam nus, em conformidade com a tradição que Mahavira e seus primeiros 11 discípulos não possuíam nem vestimentas. Por outro lado, o clero Svetambara veste roupas brancas sem costuras. Acredita ter preservado a maior parte das escrituras originais transmitidas por Mahavira e reconhece que as mulheres podem alcançar a libertação tão bem quanto os homens. O símbolo jainista é uma representação vívida desta antiga tradição espiritual. Embora não seja uma relíquia antiga, foi concebido em 1974 d.C., no aniversário do Nirvana de Mahavira de 2.500 anos, para encapsular a plenitude do sistema de crenças jainistas. A imagem em forma de urna que adorna o símbolo representa o universo em sua totalidade, enquanto o ponto no topo simboliza a libertação da escravidão das amarras mundanas. Os 3 pontos abaixo são uma evocação das 3 joias: fé verdadeira, o conhecimento correto e a conduta pura, fundamentais para a jornada espiritual jainista. A suástica, um símbolo de transformação antes de sua apropriação pelo Partido Nazista da Alemanha no século XX, representa os 4 estados de existência: seres celestiais, humanos, demoníacos e sub-humanos, todos presos na roda do Sansara. Além disso, a suástica é interpretada como um reflexo do verdadeiro caráter da alma, energia, felicidade, conhecimento e insight ilimitados. O Ramsa, ou palma da mão levantada, simboliza a coragem e o compromisso com a não-violência, enquanto a mandala evoca a noção do Sansara, o ciclo interminável de nascimentos e mortes. A inscrição na palma da mão ressoa com a crença jainista na interdependência e no serviço mútuo entre as almas, destacando a sacralidade de toda a vida e o imperativo de nutrir, respeitar e amar cada aspecto do mundo natural. A tradição jainista relata que Chandragupta se tornou discípulo do sábio Bhadrabarhu, o último monge a preservar completamente o conhecimento oral das escrituras antes de sua transcrição. Chandragupta, em homenagem a Bhadrabarhu, patrocinou o jainismo, auxiliando na consolidação e propagação da religião, assim como seu neto, Ashoka, o Grande, faria pelo budismo. Monarcas hindus posteriores também deram apoio ao jainismo, inclusive financiando a construção de templos. Além disso, Siddhartha Gautama, o Buda, praticou o ascetismo jainista antes de desenvolver seu próprio sistema de crenças após alcançar a iluminação. Entre os séculos XII e XIV d.C., os jainistas enfrentaram perseguições por parte dos invasores muçulmanos, que destruíram templos e até mesmo assassinaram monges jainistas. Nessas circunstâncias, a longa tradição de não-violência dos jainistas foi suspensa em situações em que a defesa própria da família ou de locais sagrados se fazia necessária contra os ataques muçulmanos. No século XIX, os missionários britânicos tentaram converter os jainistas, considerando o jainismo uma seita do hinduísmo, mas tiveram pouco sucesso. Apesar das tentativas de erradicação, o jainismo sobreviveu e continua a prosperar na Índia,
espalhando-se também por outras partes do mundo. A maioria dos adeptos ainda reside na Índia, mas cerca de 5 milhões de jainistas estão distribuídos globalmente, desde a Austrália até a Europa, Japão e Estados Unidos. Os templos jainistas famosos como o Templo Ranakpur e o Templo de Uara no Rajastão ou o Templo Gomateshwara em Karnataka, conhecido pela maior estátua monolítica do mundo, são locais de peregrinação importantes. Os jainistas prestam homenagem aos Tirthankaras e Arcaias em cultos regulares, reafirmando sua fé e incentivando uns aos outros. Os templos jainistas em diferentes partes do mundo desempenham um papel significativo na manutenção da prática e da devoção da comunidade. Através desses locais sagrados, o jainismo continua a promover sua visão de não violência, autodisciplina e respeito por todas as formas de vida, mantendo viva sua antiga tradição até os dias atuais. Os desafios enfrentados pelo jainismo ao longo dos tempos, desde perseguições até tentativas de conversão, testemunham sua resiliência e compromisso com seus valores fundamentais. A preservação de seus textos sagrados e a construção de templos magníficos são testemunhos tangíveis desse legado duradouro. Hoje, os jainistas continuam a enriquecer o tecido espiritual da humanidade, compartilhando sua visão de não violência e compaixão em todo o mundo. Seus templos e práticas devocionais oferecem um espaço sagrado para a reflexão e contemplação, lembrando-nos da importância de nutrir uma conexão profunda com nossa essência espiritual. Em um mundo cada vez mais agitado, suas lições de paz, amor e compaixão ressoam com uma urgência renovada, oferecendo um caminho de luz e esperança para todos que buscam a verdadeira realização espiritual. Muito obrigada por assistir e até a próxima!